Olá, tudo bem? Hoje é uma data muito especial porque se celebra o Dia das Mães, então eu quero mandar o meu forte abraço, especialmente para todas as mães, especialmente você, mamãe, que possa estar vendo esse vídeo. Eu queria que, nesse momento que a gente vai começar a falar do tema, que o tema de hoje a gente possa estar focado, aproveitando essa oportunidade da comemoração de hoje, que nós possamos colocar a esperança de mãe. Adjetivando o nome de mãe, a gente encontra vários atributos imensuráveis. Quando tudo aquilo que nós pensamos de bom, tudo aquilo que nós pensamos de fortaleza, está relacionado à mãe, pela característica de um dom tão especial que cada mulher recebeu. Nesse caso, quando a gente vai conversar aqui sobre a esperança de mãe, é que nós queremos mostrar, especialmente para você, mãe, o diferencial na vida de uma mãe quando ela mantém viva a esperança. A esperança a gente pode também traduzir como a capacidade de continuar sonhando, como a capacidade de continuar batalhando, lutando. Então toda mulher, toda mãe que tem essa característica é a representatividade da esperança de mãe. Todavia, quando a gente possa olhar um atributo como esse, ele não é algo para se viver ou experimentar de maneira isolada, só. Porque são tantos desafios da vida que bombardeiam, que batem a porta, que tentam arrombar a porta de uma mãe para trazer a tragédia para a sua casa, para o seu lar, para os seus filhos. Mas a mãe que consegue sustentar ao longo da sua vida a esperança, essa mãe, com certeza, ela traz um testemunho diferenciado, que é aquilo que desenvolveu de intimidade com Deus. Então vamos fazer essa conexão agora. A esperança de mãe, mas baseado naquilo que uma mãe desenvolveu de intimidade com Deus. Eu vou me basear aqui numa história que está na Bíblia e sempre nos nossos temas aqui a gente se baseia buscando experiências na Bíblia, porque cremos ser a palavra de Deus. E no livro de Reis, que está no Velho Testamento, a narrativa da história dos reis de Israel, houve um tempo, está lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 17, houve um tempo que um profeta chamado Elias estava então sendo o instrumento de Deus no reinado de Acabe. E Acabe havia cometido uma loucura. Deus havia orientado para que os reis de Israel, para que as famílias de Israel pudessem estar buscando harmoniosamente construir a sua família, o seu lar, diante de pessoas que pudessem também ser tementes a Deus, o Deus verdadeiro. E Acabe fez uma escolha ao contrário, o oposto disso. Acabe se casa com Jezabel, e Jezabel ela influencia Acabe e todo o reino de Israel a praticar tudo aquilo que então ela tinha na sua convicção. Acabe era devota de um Deus que ela adorava, que ela sacrificava, que chamava Baal. E ela influenciou Acabe e trouxe essa idolatria para o reino de Israel. E Deus se entristeceu muito com isso, e Deus falou então para Elias, olha, vai até Acabe e diz a ele o que vai acontecer se ele não se arrepender, se ele não voltar à sua decisão. E Acabe ouviu e não voltou atrás. Então Deus ordenou através de Elias para que então ele profetizasse que a partir daquele momento todo o orvalho e toda a chuva ia secar por tempo indeterminado. Imagina sem água. O que vai acontecer com o povo, com uma terra, com uma gente? Vai vir a miséria. E começa a morrer os animais, começa a morrer as pessoas, aumenta a violência. E isso começou a acontecer no reinado de Acabe. Mas o interessante é que Deus havia falado então que durante esse tempo Elias deveria ficar isolado e que ele pudesse então ficar tranquilo que Deus mandaria os corvos o alimentar todos os dias, de manhã e à noite, o seu almoço e o seu jantar. E de um riacho aonde ele estava localizado, ele iria beber a sua água, e assim ele fez.
Mas chegou um momento que esse riacho também secou. E Deus então falou para Elias: olha, você vai sair e vai ao encontro de uma mulher e que eu determinei para ela que ela vai te sustentar. Então agora Elias deixaria aquele local, porque já não tinha água também, iria ao encontro de uma mulher, porque ela iria dar a ele o que beber e iria dar a ele o que comer. Então ele foi para uma cidade chamada Serepta. E a Bíblia fala, nesse livro de Reis, fala que essa era uma mulher viúva da cidade de Serepta. Não menciona o nome dela, mas quis deixar claro a experiência dessa mulher como mãe. E o que estava acontecendo com ela? Ela também estava vivendo essa tragédia da fome, da seca. E aconteceu que então ela havia saído e foi a uns campos para buscar alguns gravetos, e ela iria usar aqueles gravetos para poder acender a última fogueira, que ela tinha um bocado de farinha e um bocado de óleo, e ela faria então aquele bolo que seria a última refeição dela e do seu filho, porque entendiam que depois disso morreriam. E quando ela então avista o profeta, e o profeta fala com ela, fala assim: olha, eu gostaria que você me desse o que comer. E ela falou para ele a história dela, falou: eu não tenho o que te oferecer, a última coisa que eu tenho é um bocado de farinha e um bocado de óleo, estou levando esses gravetos para fazer a última refeição, eu e meu filho, e depois morreremos. Então Elias disse para ela: não tema, vai, prepara o bolo e traz e me serve primeiro. O que você acha que uma mulher normal, uma mãe normal faria? Talvez brigaria com ele, chamaria de louco, não ficaria perto dele, sairia correndo, faria qualquer outro tipo de coisa. Não deixaria de ser mãe, porque estaria inclusive defendendo aquilo que seria o direito dela e do seu filho, da sua ninhada. Mas não, aconteceu algo extraordinário, porque se cumpre aquilo que Deus havia falado dela. Vai lá, porque haverá uma mulher que vai te sustentar, uma mulher viúva. Então ela ouviu a voz do profeta e foi, e preparou e trouxe para ele. E ele tinha prometido para ela que quando o serviço não faltaria nem para ela, nem para o filho, e por tempo indeterminado. E assim ocorreu. O que acontece quando uma pessoa tem fé? O que acontece quando uma pessoa tem esperança? O que acontece com uma mãe que tem fé e que tem esperança? Ela não olha na dependência mais das questões materiais, das provisões humanas. Porque uma mãe de esperança, uma mulher de fé, ela deposita sua confiança integral a Deus. E tudo aquilo que Deus fala e toca o seu coração, ela determinada vai cumprir. E essa viúva de Serepta, ela traz isso para você, mãe, mulher, que cuida da sua casa. E no Brasil nós temos um contingente enorme de mulheres viúvas cuidando dos filhos e mulheres que não têm nenhum companheiro em casa e cuidando da sua casa. Batalha, sai para trabalhar e volta. O que Deus quer falar para você nesse Dia das Mães é isso: aprenda como essa mulher que é mãe também, que estava só com seu filho e que não tinha nem provisão e que não tinha nem a possibilidade de planejar algo mais. Mas essa mulher tinha algo poderoso, grandioso, riquíssimo, que era a esperança, a fé que ela depositava no Deus vivo. E assim Deus trouxe a provisão, multiplicou a despensa daquela mulher, tanto ela, quanto o filho, quanto Eliseu, comeram, como diz o texto bíblico, por muito tempo, por muitos dias, até que Deus falou então para que Elias pudesse voltar para conversar com Acabe. Mas antes disso, aconteceu outro episódio, e no mesmo texto fala que o filho dessa mulher adoeceu e morreu. E aí ela vai ao encontro do profeta e falou assim: olha, por que aconteceu tudo isso? Por que você veio aqui? Depois de tudo isso, depois dessa provisão, agora o meu filho adoece e morre, que valor tem todas essas coisas? Preste bem atenção, quando essa mulher fala isso, ela está mostrando o lado humano dela, a humanidade dela. Então você não tem que ficar também na loucura, ou pensando que em algum momento possa ter ido ao encontro de Deus para lhe perguntar alguma coisa, como essa mulher foi perguntar para Deus através do profeta: por que o meu filho morreu? Só que Deus queria completar uma obra poderosa na vida dela, porque Deus usou ela, um bocado que ela tinha,
de farinha e de óleo para sustentar um profeta que depois salvaria toda uma nação. Mas Deus queria fazer com que ela pudesse entender que a ida daquele profeta ali também não era apenas para ser alimentado ou para alimentar o estômago dela e do filho, mas era para Deus ser um instrumento de Deus para ressuscitar o filho dela. Deus consegue ir além do que você vê. Deus consegue ir além do que eu vejo. E a fé e a esperança é essa capacidade de que nós, mesmo não compreendendo, mesmo não sabendo ainda como pode ser, ela nos faz esperar em Deus. Como diz então também o salmista: esperei confiantemente no Senhor e Ele olhou para mim. Espere confiantemente no Senhor e Deus vai olhar para você. Coloque os joelhos no chão pela sua casa, pela sua família, pela provisão da sua casa. Mas tudo aquilo que Deus trouxer para que você possa abençoar, abençoe também. Não deixe de lado, porque Deus quer usar muito a sua vida, a sua história, a sua experiência, mas voltado pela fé. Então Elias orou 3 vezes por aquele menino, e orou e clamou ao Senhor: Deus, e assim está lá no texto, literalmente, Deus, devolve o espírito dele a este corpo, para que ele esteja ainda um tempo mais com esta mãe, com esta mulher. E Deus, que queria fazer isso, fez, para a honra e glória do nome dele. E aí essa mulher viu e mais uma vez pôde ter toda a esperança dela agora sacramentada. E ela disse assim para o profeta Elias: verdadeiramente você é um homem de Deus. Verdadeiramente seja uma mãe de Deus. Verdadeiramente seja uma família de Deus. Por tudo que nós vemos de tragédias, hoje Deus quer mostrar para as mães do Brasil, para as mães do mundo inteiro, existe um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. E esse é o Deus, o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Um forte abraço, parabéns, feliz Dia das Mães.